orar. Missionário Alessandro, em nome de Jesus, pode orar. Nos abençoe nessa noite para esse estudo. Senhor Jesus, entramos agora na tua santíssima presença, em o nome do teu santo e amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, fala conosco nesta noite, meu Pai. Aqui estão as pessoas que o Senhor selecionou para estarem ouvindo, Senhor, o teu ensinamento, o teu aprendizado. O Senhor vem usar grandemente, meu Pai, o teu servo. E que, através dele, o Senhor venha falar nos nossos corações o que nós precisamos ouvir. Entrego em tuas mãos, meu Pai, esse estudo, na certeza de que o Senhor já está atuando em favor de cada um de nós. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Então, obrigado. Jesus te abençoe. Então, a gente estava falando aqui sobre isso, né? Nós estamos concluindo, ou pretendemos concluir hoje, o estudo de número 6, na verdade, número 5, na verdade, que fala sobre a triunidade de Deus, ou trindade, né? Como eu estava falando com vocês, a informação hoje ela é muito disponível, né? Assim, não necessariamente você precisa de estar aqui na aula, por exemplo, para você saber o que é a Trindade, entender sobre a triunidade. Aqui mesmo na escola de discípulos, a gente tem aqui, antes de nós começarmos o seminário teológico, né, nós dávamos aula com base na revista da CPAD, e a revista da CPAD tem do terceiro ciclo, se eu não me engano, falava sobre a Trindade, falava sobre especificamente cada pessoa da Trindade. Então, acho que nosso desafio aqui é construir uma fé realmente estruturada no sentido seguinte, não só de ter as informações fragmentadas, né? Mas essas informações, né, que nós viemos estudando ao longo desse semestre, nós estamos caminhando para encerrar o primeiro semestre, da gente entender como é que se relaciona diretamente com a nossa fé, né? De que maneira nós podemos entender isso que nós estamos estudando aqui e de que maneira isso impacta a sua vida como cristão, a sua fé, a sua relação com Deus. Eu acho que isso talvez, acho não, tenho certeza que isso é o mais importante, talvez, aqui, o maior desafio, pelo menos eu oro assim, né? Todas as vezes que eu oro pelas aulas e por tudo que a gente faz, eu oro para que a gente realmente tenha essa condição de nesses termos, desenvolver realmente esse pensamento estruturado a respeito da nossa fé. Lembra que nós vimos aqui, uma das aulas foi sobre a reforma protestante, né? E se você não assistiu essa aula, tem aí, a gente tem um link no canal aqui da Escola de Discípulos, do Ministério de Filadélfia, você pode voltar lá no canal, tem lá os 500 anos da reforma, 504 anos da reforma protestante, e nós falamos sobre isso, né? Uma das características mais marcantes de ser protestante, né, é que a gente protesta. Assim, uma das primeiras, talvez uma das primeiras conclusões que você chega se você é protestante é porque você protesta, protestou ou protestará em algum momento sobre alguma coisa. Nós protestamos lá atrás, em 1517, sobre toda a estrutura dogmática que tinha corrompido a igreja de maneira geral, para que a igreja se libertasse dessa estrutura. Mas a verdade é que a base da nossa fé é protestar. E protestar em que sentido? Não é no sentido protestar de questionar, de bater boca com a autoridade, com o pastor, com o líder. Não é isso. Não é rebeldia. Protestar não é rebeldia. Mas aquele que protesta, né, aquele que é protestante, ele tem por natureza, ele tem por essência uma natureza questionadora. Né? E a nossa fé ela precisa ser questionadora. Lembra de Atos, se eu não me engano, eu vou lembrar o capítulo aqui, acho que é Atos 17, dos crentes de Bereia, né? Nós temos que ser como os bereanos, né? A palavra diz que os apóstolos pregavam lá, e o crente de Bereia, ele ia lá, deixa eu ver aqui o que esse apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando que Jesus é o Filho de Deus. Deixa eu olhar aqui. Não, realmente nas Escrituras, aqui, onde está, não, está certinho, é isso mesmo. Então, a gente acredita, sabe? A gente tem que ter, não é porque eu estou falando, porque o pastor A, o B, o C, o D está falando, que a gente tem que necessariamente acatar, não no sentido assim, irmãos, entenda o seguinte, não é simplesmente, eu estou dizendo assim, não é para você sair questionando tudo, liderança, virar um rebelde, sabe, trazer dissensão no meio da igreja, não é sobre isso. Mas é de você ter uma fé inteligente, como é bom, assim, como nós prezamos, assim, aqui na igreja,
a gente tem tentado deixar isso bastante evidente, nós pastores, né, sobre como nós prezamos essa capacidade dos irmãos, no bom sentido, questionarem, conversarem a respeito da sua fé, né? Porque quando nós falamos isso de maneira aberta, e a gente tem deixado bem claro que nós não temos todas as respostas, eu não sei todas as coisas, tem coisas que eu não sei explicar, tem coisas que os outros pastores sabem, tem coisas que eles também não sabem. A questão não é ser um super crente ou um super pastor, não é isso. A questão é, nós temos uma fé que ela é pautada em algo sobrenatural, que é o poder de Deus agindo em nós. E é através desse poder de Deus, o mesmo Espírito que age em nós, é o mesmo Espírito que agiu sobre os homens que escreveram, né, inspirados por Deus, as Sagradas Escrituras, e aquele mesmo Espírito que inspirou para que fosse escrito é o mesmo Espírito que nos inspira quando nós lemos as Escrituras, né? No domingo agora, nós falamos sobre... a gente está numa série, tem alguns irmãos que não são aqui da igreja de Caraí, nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Efésios, né? Então, normalmente, quem me conhece no dia do ministério sabe que eu gosto muito de dar ou temas, as pregações, mas sou muito adepto também de fazer séries de pregações, né? Já fiz a série Escolhas, fiz uma série sobre o Reforme-se, que foi, na verdade, nem foi uma série, ia ser uma série, acabou que eu reduzi para uma pregação, então não vou considerar série, mas é uma série sobre Reforme-se, que é sobre os pontos da reforma protestante, e agora a gente está falando sobre o livro de Efésios, é uma série sobre Efésios. Então a gente estudou, foi mesmo, né, Yasmin? Foi benção, né? Então a gente tem falado sobre o livro de Efésios, estudamos o capítulo 1, estudamos o 2, estudamos o 3, estudamos o 4. E no capítulo 4 de Efésios, né, e fica aí uma palhinha, né, uma dica para vocês, é que o que nós falamos ali o que é tratado no capítulo 4 de Efésios? A palavra-chave do capítulo 4 é a palavra né, ou o numeral 1. Porque o apóstolo Paulo, a partir do 4, Efésios 4, versículo 4, ele começa a tratar sobre a unidade da igreja. Ele fala, olha, há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo, há um só Espírito que age tudo em todos, há uma só esperança. Então, nós somos uma unidade. E essa unidade, ele vai pondo no capítulo 4 de Efésios, ele vai falar sobre isso. E nessa unidade, e unidade não é uniformidade ou no sentido de não é porque somos uma unidade enquanto igreja que somos iguais, né? Cada um tem suas características, né? Cada um tem a sua história de vida, cada um tem aquilo que Deus tem falado ao seu coração e a maneira como o evangelho tem impactado a sua vida, né? De maneira que tem, por exemplo, irmãs que sofreram uma vida muito difícil, por exemplo, em termos de relacionamento. Então, elas podem falar de maneira muito mais direta da aplicação e do impacto da palavra sobre a vida delas, para irmãs que têm essa mesma dificuldade ou passaram por ou passam por essa mesma dificuldade, do que eu, por exemplo, que sou um pastor, sou homem e não tenho essa experiência, né? Como mulher, né? No sentido de passar por um relacionamento abusivo, violento, enfim, de qualquer tipo dessa natureza. Da mesma maneira que eu tenho muito mais condições como pastor, homem, né? Falar para os irmãos, assim como eu que sou chefe de família, que são maridos, que são pais, sobre as dificuldades, né, do dia a dia, por exemplo, como eu me sinto pressionado no meu trabalho, como chefe de família, nas coisas que eu faço de maneira geral, pela responsabilidade que eu carrego como, vamos dizer assim, coluna na minha casa enquanto homem, tá? Eu e minha esposa, a gente tem uma relação super equilibrada nesse sentido, nós tomamos decisões em conjunto, decidimos em conjunto, né? Tratamos tudo em conjunto, mas estou dizendo assim, vocês entendem que não é questão de machismo, é só uma questão do meu papel, por exemplo, como pai, né, e marido, de querer proteger a minha família, de cuidar da minha família nesse aspecto. Então, com certeza, eu tenho muito mais para falar para irmãos como eu, que passam por esse processo, e a maneira como o evangelho impacta a minha vida no dia a dia, né, do ponto de vista de confiança em Deus, do ponto de vista dessa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, muito mais do que uma irmã, por exemplo, que obviamente não é um chefe de família nesse sentido, né, não é um pai, não é um marido, né, nesse aspecto. Então, a igreja ela é uma unidade,
mas não, era uma unidade multiforme, né? E ele fala sobre isso, olha, então Deus deu alguns para profetas, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, e é justamente, ele avança mais um pouco, e ele vai falar, acho que é no 15, 16, 17, ele vai falar sobre isso, ele fala, olha, e o propósito disso tudo é que nenhum de nós aqui, a gente não vai. Quando nós construímos uma unidade de um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma igreja, e na igreja manifestada a multiforme graça de Deus, através de cada irmão, através de cada pessoa, né? E aí cada um é usado, cada parte desse corpo, onde Cristo é o cabeça, e cada parte do corpo faz a sua função, estabelece aquilo que é a sua função e executa, né, com o coração para Deus. Qual é o propósito? O propósito é que nós não fiquemos mais como crianças, né, sendo levados de um lado para o outro, né? É exatamente essa visão que o apóstolo Paulo quer dar. O apóstolo Paulo, que ele está falando ali, é igual, por exemplo, quando a Helena era pequena, né? Hoje em dia é mais difícil, né? Que ela já está com 10 anos, mas quando você tem uma criança de 3, de 4 anos, que ela sabe nem para onde está indo. Você pega pela mão, você vê ela andando puxada, né? Parece sempre que você está puxando o filho, né? Que as perninhas curtinhas, parece que a criança sempre está correndo e você está arrastando ela. Mas aí eu pegava a Helena, vamos ali na padaria, vamos aqui no shopping. E aí no shopping, vamos lá no brinquedo. Ela queria brincar ainda, eu já arrastava ela. Não, agora é hora de comer. Não tem muito certeza daquilo que está fazendo, né? Nem sabe, não tem poder de decisão sobre aquilo que está fazendo. E um cristão novo é exatamente isso. E mais do que isso, pior do que um cristão novo, é um cristão que não tem conhecimento. Parece que eu estou fugindo da aula, mas eu estou voltando na aula, tá? Eu estou indo fazendo um panorama geral para a gente estar dentro da aula. Então, você como um cristão, se você não tem conhecimento, você fica como uma criança. E é normal você ser como criança no início da sua caminhada, né? Você não conhece as coisas, você está aprendendo, você está estruturando a sua fé, porque é meio que um processo meio de rompimento, né? Porque assim, é muito estranho para nós que somos adultos, que nos convertemos como adultos, né? Então, você ao mesmo tempo que você é adulto, então, nossa, eu sei meu trabalho, eu sou profissional, eu faço isso, sou dono do meu nariz, eu tenho minha casa, tenho minha família, sou adulto. E ao mesmo tempo, quando você se converte, você é um adulto que tem que se comportar nesse aspecto espiritualmente quase como criança. Você não sabe muito bem o que está acontecendo, o que é intimidade com Deus, o que é orar, o que é batismo no Espírito Santo, o que é manifestação do poder, os dons espirituais, e você se sente meio. E aí você precisa confiar em alguém, né? Eu entendo que esse alguém é o seu pastor, e entendo que os irmãos aqui da igreja confiaram no pastoreio desses pastores da igreja para conduzir nessa caminhada, né? E falei sobre isso no domingo também, né? Em Atos capítulo 19, acho que 9, fala que o evangelho era chamado também do caminho, e como caminho, você tem que caminhar por ele, né? Jesus é o caminho, você como o evangelho também era conhecido como o caminho, você tem que caminhar, e eu entendo que os irmãos escolhem os pastores para guiar estruturada, para que em algum momento você deixe de ser como criança, né, espiritualmente falando, e tenha condições de tomar suas próprias decisões como adulto, né, na fé, maduro na fé. E aí, em Efésios 4, ele fala sobre isso. O propósito da igreja é que isso se manifestando, ninguém seja como criança, e também não seja enganado por todo o vento de doutrina, para que você não seja levado por homens induzidos por homens que levam ao erro. A maioria dos cristãos e a maioria das igrejas, e eu falava sobre isso também, uma das grandes maus é a palavra errada, o grande mal que entrou dentro da igreja foi a individualização da vida cristã. Nós não fomos chamados, e falar da Trindade é sobre isso, né? Nós não fomos chamados para viver uma vida cristã sozinhos. A unicidade do corpo ela é importantíssima. Eu preciso de vocês assim como vocês precisam de mim. E quando nós caminhamos juntos enquanto igreja, como corpo de Cristo, é muito difícil, quase impossível que nós nos percamos. Que a partir do momento que eu tenho uma unicidade enquanto igreja, qualquer doutrina contrária àquilo que é o que Deus estabeleceu, qualquer pensamento contrário àquilo que Deus estabeleceu, ele é facilmente identificado. Porque se eu sou enganado, né, o diácono André não é.
a Sil não é, a minha esposa, a pastora Tatiana, não é, e não é, entende? Então, como eles não são, eles me alertam, olha, Lúcio, presta atenção nisso, que isso não tá bom, isso não tá legal. E aí você fala, opa, peraí, tem alguma coisa mesmo estranha, né? Ou esse no aspecto de engano, né, que ele fala de indução ao erro, mas também de própria fraqueza na fé, né? Se algum dos irmãos nossos aqui tiver uma dificuldade, e a gente precisa criar um ambiente, é muito difícil, irmãos, é muito difícil, não é fácil não. Mas a gente precisa criar um ambiente de confiança, onde nós possamos ter liberdade para falar uns com os outros. As irmãs com as pastoras, os irmãos com os pastores, e dizer assim, olha, estou tendo dificuldade nessa área, naquela área, né? A gente tem falado muito sobre isso no Encontro com Deus, falamos muito sobre isso no Dunamis, sobre essa capacidade de confessar pecados, de dizer, olha, é ruim, sabe? Eu tenho tido dificuldade para não xingar, tenho tido dificuldade para não ser malicioso no meu falar, tenho dificuldade em não olhar aquele rapaz que trabalha comigo, sabe? Expor, expor essas dificuldades, né? Expor essas fraquezas, para que a gente possa tratar no seio da igreja e possa a gente ser mais forte. Então, quando você está inserido numa comunidade, tá, irmãos, eu sei que isso não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa que você vai tratar isso, é muito delicado esse tipo de assunto, mas eu vou falar o seguinte, no limiar desse modelo, quando nós temos uma estrutura eclesiástica e vamos dizer assim, e de igreja mesmo, de eclésia, né, bem estruturada, você consegue, nesse aspecto, ter liberdade para expor isso. E quando nós falamos sobre a triunidade de Deus, isso que eu quero trazer aqui, como eu falei, definir a trindade, nós já começamos lá atrás, vou rememorar sobre isso. É uma doutrina que a trindade, por exemplo, você não vai ouvir, né? Em nenhum momento a palavra trindade, né, escrita na Bíblia, vai ler essa palavra na Bíblia, não existe. Na verdade, ela é uma doutrina extraída da Bíblia. E a gente tem várias passagens sobre isso, né? A mais famosa delas, o batismo de Jesus, né? Onde o céu se abre, o pai fala: esse é meu filho em quem eu tenho prazer, ou quem com prazo, né? O filho está ali, obviamente, sendo batizado, e o Espírito Santo desce na forma corpórea, como uma pomba sobre Jesus, né? Na próprio mandamento de Mateus 28, por exemplo, quando Jesus diz, olha, ide por todo mundo, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo, a guardar tudo que tem ensinado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Trindade, ela é uma doutrina que ela emana da palavra, mas a palavra Trindade, ou melhor, utilizando a triunidade de Deus, ela é bastante recente. Recente que eu digo assim, né? Acho que são 600, 700 anos que foi cunhado esse termo em relação a isso. Mas o que eu estou colocando a percepção aqui, mais do que a trindade em si, que eu falei, nós vamos ver as evidências da trindade, a definição. É óbvio que você acredita nisso, né? Naturalmente, quando você é convencido por Deus e confessa ao Senhor Jesus, você crê no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Normalmente, a maioria dos cristãos não pensa nem muito sobre isso. Mas eu acho que o mais impactante sobre a Trindade, né, é você ter justamente essa percepção da obra e do papel de cada pessoa, né, da essência de cada pessoa que compõe esse Deus trino. Nós não cremos em três deuses, não são três deuses. Nós cremos num Deus único que é manifesto de maneira perfeita em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todos da mesma essência, todos são Deus. E os três juntos são um único Deus. Então, quando nós cremos dessa forma, a entendimento do papel de cada um deles é importante. Então, nós não cremos em três deuses, mas num único Deus, manifesto em três pessoas. Nós não cremos na manifestação de um mesmo Deus em três formas diferentes, no sentido assim, o Pai atua no Velho Testamento, o Filho, como fosse uma transformação, né? No sentido assim, é um Deus que vira Pai, que vira o Filho, que vira o Espírito. Não, não. São três pessoas manifestas no único Deus. Mas o impacto disso também, e aí eu volto à pregação de Efésios, né, no capítulo 1, quando ele fala justamente sobre esse aspecto. Ele fala, olha, Deus Pai estabeleceu na eternidade passada, e nós já falamos sobre isso, um plano. E esse plano foi resgatar
o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Pai amou a mim e a você de tal forma que ele decidiu no seu coração entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho, para que nós tivéssemos a vida eterna uma vez crendo no seu Filho e o recebendo. O próprio Jesus, né, o Filho, né, a segunda pessoa da Trindade, da Trindade de Deus, ele é o grande executor desse plano, né? Ele se sacrifica, ele é aquele que abre mão de todas as coisas, da sua majestade, da sua glória, da sua existência como Deus, para se fazer homem, para morrer por mim, por você na cruz, em nosso lugar, e ressuscitar o terceiro dia e ser glorificado e viver e reinar à destra de Deus Pai. Quando ele vai, ele manda a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, que é o responsável, né, efetivamente, por ser a pessoa da Trindade que é responsável por convencer, por executar a obra de salvação. É ele que nos convence do pecado e do juízo. É ele que nos convence sobre a nossa natureza pecadora. E aí eu estou usando porque está muito fresco aqui a pregação de Efésios também, que eu estava falando. Final do capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo ora, né, ele faz uma oração pelos crentes e ele conclui que ele fala assim, olha, o mesmo poder, né, isso eu falei na igreja, o mesmo poder do Espírito Santo, esse poder sobrenatural de Deus, poder do Espírito Santo de Deus que agiu em Jesus e que trouxe Jesus da morte para a vida, foi o poder que Jesus é o primeiro, né, entre aqueles que terão seu corpo glorificado, por isso que ele passa de filho unigênito para primogênito da criação nesse sentido, né, e nós passamos de apenas criaturas ou servos e passamos a ser filhos de Deus. Jesus nos transforma em co-herdeiros, né, da sua herança, nós somos feitos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Ele fala, olha, o mesmo poder que foi utilizado para trazer Jesus da morte para a vida, esse é o mesmo poder que é necessário para pegar você, que é pecador, capítulo 2 já de Efésios, e transformar em alguém apto a ouvir a Deus, a ouvir o chamado de Deus, a ouvir a palavra de Deus e ser convencido de que você precisa de Jesus. Porque você está morto. Assim como Jesus estava morto, você também está morto. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nossos delitos. E morto não tem condições de reagir a nada. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus age na minha e na sua vida, age no meu e no seu coração, age no meu e no seu entendimento, quebra as cadeias do pecado que estão nós temos como se fosse uma fresta para enxergarmos a luz e entendermos que nós somos pecadores que precisamos de Jesus, e aí, a partir dali, aceitarmos ele como Senhor e Salvador. Por isso daí, em Efésios 2, versículo 8, a grande e célebre texto de Paulo que fala, olha, vocês são salvos pela graça, mediante a fé de vocês. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que você não se estabeleça. Então, entender primeiramente da Trindade, que eu falei, a informação sobre a Trindade, ela está disponível, né, nesse aspecto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Mas, assim, você entendeu a real ação, né, dessas três pessoas, né, na obra da salvação. Você entender, por exemplo, que normalmente muitos cristãos, né, eu já falei sobre isso aqui em outras aulas há muito tempo, tem muita facilidade de aceitar Deus Pai, aceitar Jesus, mas tem uma visão um pouco deturpada, né, a respeito do Espírito Santo, né? Acredita que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é uma sensação, é um arrepio. Não. O Espírito Santo é uma pessoa, ele intercede por nós, ele nos convence, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é o Paracleto, é aquele que foi chamado para andar ao nosso lado, né? Então, nesse aspecto, muitos crentes acham que o Espírito Santo, né, principalmente nas pentecostais, é uma sensação, é uma energia. Não, não é. É uma pessoa que está executando, né, vamos dizer, essa última fase desse grande plano de salvação até que tudo seja concluído, que é justamente de convencimento do pecado e selar, né, aqueles que receberem a Cristo como Senhor e Salvador, selar no sentido de colocar um selo de salvação naqueles que receberam o Senhor. Então, nesse aspecto, né, nós precisamos entender justamente essa relação, né,
da Trindade, né? O Pai desejou e elaborou um plano de salvação, né, a respeito da humanidade. O Filho executa esse plano através do seu auto-sacrifício, né, do seu sacrifício na cruz. E o Espírito Santo é aquele que consolida, né, selando aqueles que Deus chamou, né, aqueles que Deus tem chamado, e aqueles que têm ouvido o chamado de Deus para a redenção, através do sangue e através de Cristo, Jesus. Então, quando nós falamos nesse aspecto, né, é importantíssimo, e eu sempre vou bater nessa tecla, vou repetir algumas vezes sobre, principalmente a pessoa do Espírito Santo, de não termos essa percepção que nós cremos numa energia, né? Eu não sei se vocês lembram, se vocês não lembram, deixa eu colocar aqui que eu separei. Eu até cheguei na época, no início, lá nas primeiras aulas, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Acho que sim, né? Sim. Sim. Vocês estão vendo um slide, né? Com as religiões, não é isso? Estão vendo? Isso mesmo. Uhum. Então, não sei se vocês lembram dessa tela. Eu falei nas primeiras aulas aqui, que nós tivemos aqui na escola de discípulos, mas deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, basicamente, né, aqui não em ordem de grandeza, mas só numa divisão para a gente entender, a gente falava justamente sobre isso, olha, sobre a humanidade. A humanidade ela pode ser dividida em duas grandes partes, né? Ateístas e deístas. Não necessariamente, eu falava sobre isso, não significa que é 50%, 50%. Não é isso, né? Isso aqui não é verdade. A maior parte aqui, sei lá, 98%, 99% da população, ela é deísta. Uma outra parte é ateísta. O que é deísta e deísta? Uma parte da população, né, da humanidade, ela acredita em Deus, algum tipo de Deus, algum tipo de deidade. E uma parte não acredita em Deus nenhum. Então, eu falava sobre isso. Às vezes a gente tem, porque tem muitas pessoas que são ateus. Não são muitos, na verdade, são infinitamente a minoria. A grande maioria dos seres humanos, eles acreditam em Deus, em algum tipo de Deus, né? Alguma forma de Deus. Então, a maioria do homem, e aí eu usava lá para vocês, trazendo tudo que a gente tem falado aqui. Vocês lembram que eu falava sobre, eu vou desenhar aqui, não liguem para minha tartaruguinha, não. Eu lembro que eu falava sobre a questão das tartarugas que correm para o mar, né? O homem, de alguma... A tartaruga, ela nasce, ela procura lá o oceano. Tem lá o oceano e ela vai em direção ao mar, né? Ela nunca viu o mar, ela não sabe onde está o mar, ela não sabe por que ela quer ir para o mar, é instintivo, né? Ela só sabe que precisa chegar lá para que ela tenha vida. O ser humano, de maneira geral, ele nasce com esse desejo, né? Com essa preocupação, esse instinto, né? Acho que a gente não tem certeza que devido ao vazio que nós temos no coração, que somente o Senhor preenche, somente Deus preenche esse vazio. Tem até um teólogo que eu gosto muito, vou lembrar o nome, agora eu não lembro exatamente, mas que ele fala o seguinte: o ser humano foi criado com um vazio dentro do seu coração, de tal forma que qualquer um que preencher esse vazio é Deus. No sentido seguinte, somente o Deus verdadeiro, ele é capaz de preencher esse vazio. Então, qualquer um que preencher esse vazio, ele é Deus. Então, nesse aspecto, né, como o homem nasce com essa sensação de que ele precisa ir em direção ao mar, né, assim como o tratado precisa procurar Deus, talvez tenha sido muito mais fácil, né, para o diabo, e a gente vai chegar lá na frente desse segundo módulo, a partir do ano que vem, nós vamos falar sobre batalha espiritual. Não é batalha espiritual, né, essas guerras espirituais, não, batalha espiritual no sentido de anjos, demônios, angelologia, né, estabelecimento de anjos, como é que foram formados os demônios, de que maneira isso está refletido na Bíblia, mas isso reflete para nós também que existe uma batalha espiritual e que não é, como é que eu posso dizer? O diabo não batalha para que você não pague os seus boletos bancários, para que você não tenha um bom emprego. Ele influencia sim, mas o que eu estou dizendo essa batalha não é, no final do dia, são perturbações, na verdade, que o objetivo final não é fazer com que você não pague as suas contas, mas é com que você esmoreça na sua fé, é para que você esfrie na sua fé e que você não perca não o prazo de pagamento do seu cartão, mas para que você perca a sua salvação. O diabo, essa batalha espiritual entre
vamos dizer assim, entre nós e o diabo, né? Porque Deus não batalha com o diabo, nós não acreditamos que o diabo tem uma contraforça em relação a Deus, mas é entre nós e o diabo. O diabo já está derrotado e o papel dele é arrastar o maior número de pessoas possíveis com ele para essa condenação final. Então, o diabo, essas perturbações, essas interferências, né, no seu casamento, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua vida de maneira geral, aparentemente, se a gente tiver só uma visão sem ser uma visão para a eternidade, a sua percepção é que ele só quer impedir que você troque de carro, ou que você tenha um namorado legal, uma namorada legal, ou que seu casamento dê certo. É também óbvio que o plano é micro nesse sentido, né, de destruir a sua vida aqui, mas com um objetivo macro. O diabo, o que ele quer? Ele quer a sua alma. Ele quer e ele pretende a sua alma. O diabo não quer o seu carro, o diabo não quer o seu casamento. Esses são meios para ele atingir um fim. E o fim disso é a sua alma. A batalha espiritual que tem aqui é para destruir você. É para que você seja eternamente separado de Deus. E quando nós esquecemos disso, né, nós nos esquecemos do motivo porque nós somos cristãos. Por que nós cremos em Jesus? A mensagem do Evangelho é: olha, você está perdido. E você tem salvação em Cristo Jesus. O homem, lembra? Eu sempre traço essa linha aqui nas aulas. Traço lá a linha Kairos de Deus. E em algum momento o homem cai, tem uma linha do tempo aqui. Kairos de Deus é essa linha do tempo, de eternidade a eternidade. Eu sempre traço essa linha aqui. De eternidade a eternidade. E aqui é a queda do homem, né? Vou botar que o homem foi criado aqui. É óbvio que a linha de Deus aqui ela estende maior, de eternidade a eternidade. Estou tracejando uma parte dessa linha, só de maneira ilustrativa. Mas a queda do homem aqui, e aí o homem, o caminho do homem, a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. A humanidade ela está caminhando para o inferno, para a destruição eterna, para a separação eterna de Deus. E aí, através do plano da salvação, Deus estabelece aqui um novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus, para o qual nós temos um novo e vivo caminho para retornarmos para Ele. De maneira que a humanidade que estava caminhando para a perdição tem uma escolha. Tanto é que Jesus diz: olha, eu não vim para julgar o mundo. O mundo já está julgado, o mundo já é no maligno. Eu vim para oferecer salvação, vida abundante. Então, quando nós estabelecemos essa percepção, né, aqui, nessa eternidade aqui, na Trindade, né, o Pai estabeleceu esse plano. O Filho, né, o Filho executa o plano. E o Espírito Santo, vou botar aqui o Espírito Santo, ele está atuando, né? Ele está atuando, né, na história da igreja aqui, tirando as pessoas para que elas tenham novamente acesso e tenham uma vida eterna com Deus, é o mais importante, né, nesse processo de entendimento da Trindade. A definição da Trindade em si, né, ela é importante, né? Eu já dei aqui alguns exemplos sobre isso. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que tem um irmão que entrou aqui. Deixa eu manter aqui, senão eu vou perder. Acho que eu vi alguém entrar, mas não sei se entrou ou saiu. Olha. Então, nesse aspecto aqui, né, esse é o grande plano da salvação. E o que o diabo faz? Como o homem nasce com essa necessidade, né, que o homem foi separado, efetivamente foi separado de Deus aqui, né, nesse processo, o que ele faz? Não é que o homem não tem buscado a Deus, tanto tem que o diabo fala: olha, o homem vai buscar a Deus. Então, não adianta, eu não quero que eles não acreditem em Deus. Não acreditar, tudo bem, faz parte do meu plano também para levar eles para o inferno comigo. Mas o mais fácil é a criação de diversas formas de crer em Deus, onde você tem toda essa estruturação, né, aqui, né, vou separar para cá, onde você tem realmente uma divisão, né, no cristianismo, onde você vai tirando o foco, né, enganando no processo, né? Então você tem aqui
ateístas e deístas. E aí, deístas tem os panteístas, por exemplo, creem em Deus e que Deus está diluído. Eu já falei sobre isso no universo, que é essa visão do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força diluída, está em tudo, é o universo, é o sol, é o ar, é o mar. Não, não. Deus, ele criou o céu, ele criou o sol, ele criou o mar, ele criou o universo. Ele não está diluído nessas coisas, né? Deus não é Gaia, não é a Mãe Terra, não é nada disso. Deus é Deus. Deus criou essas coisas. Então, nós não acreditamos como panteísmo, nós acreditamos que Deus, né, ele é a manifestação não de uma energia, mas de uma deidade nesse sentido, né? A manifestação de um Deus personificado, né? E aí tem várias religiões, aí, por exemplo, tem o hinduísmo que acredita no panteão de deuses, o budismo que acredita, né, numa estrutura de Deus, o islamismo que estrutura na Deus, e aí nós temos o cristianismo que reconhece em Jesus a manifestação do próprio Deus. O Deus invisível se tornou visível através de Cristo Jesus. E dentro do cristianismo temos divisões: catolicismo, kardecismo, outras religiões e o protestantismo, que rompe, né? Aqui o catolicismo, né, o que nós vimos aqui em 1517, a gente já viu lá os motivos da reforma. Se você não viu, volta lá que você vai ver, está gravado no canal aqui da Escola de Discípulos, né? E estabelece o protestantismo. Então, nós cremos, né? E aí dentro do protestantismo, né, tem as igrejas tradicionais, as pentecostais, tem as neopentecostais, que é um capítulo à parte, e eu quero tratar um dia com vocês isso de maneira muito objetiva, tá? Muito direta, em relação às neopentecostais. A gente está colocando Universal, Igreja Mundial da Fé, etc. Essas igrejas que são neopentecostais. Mas o que eu estou dizendo sobre isso, né, é que nós precisamos entender justamente assim, qual é o papel da Trindade nesse aspecto. Como é que o Espírito Santo age através de nós hoje? O que nós devemos acreditar? De que maneira nós devemos nos relacionar com essas pessoas, né, da Trindade, né? O Pai glorifica o Filho, que glorifica o Pai, que eles são glorificados pelo Espírito. Se eu não me engano, foi C.S. Lewis, ele falava uma coisa muito linda, né? Ele falava como Deus ele se autodefine como amor, né? E um amor ágape, um amor perfeito, né? Ele fala que a Trindade é como se fosse a perfeita dança, né? Ele dá uma visão assim, a perfeita dança entre três pessoas, numa unidade tão perfeita que dessa unidade emana amor, né? Dessa perfeita dança entre três pessoas, né? Que são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito são Deus, e dessa unidade perfeita, né? Que é o próprio Deus, emana algo muito poderoso, que é o amor, né, que é a graça, né, que é manifesta através da graça de Deus que nos alcançou. Então, quando nós temos essa percepção, né, do plano da salvação, de tudo que Deus tem feito, fica muito claro, né, para todos nós, a importância, né, justamente desse manifestação do Espírito Santo, da manifestação do Deus Pai, da manifestação do Deus Filho. Como é que nós nos relacionamos com essas pessoas, né, da Trindade? E aí fica muito claro para nós, né, nesse processo de construção da nossa fé, de o quão importante é nós conhecermos profundamente o Deus a quem nós servimos. Nós cremos, eu creio... Pode perguntar, irmã Elizabeth, fica à vontade. A paz do Senhor para todos, pastor. Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Eu achei muito interessante o senhor falar sobre o Espírito Santo. Porque muitas vezes, o senhor me estava falando, porque estava vindo do trabalho para cá, então vou caminhando, vou no ônibus, vou ouvindo o senhor. Aí, nisso, o senhor falou sobre tempos de igreja. Muitas vezes tem irmãos que conhecem a Jesus já mais velho. Não quer dizer que, pela aparência do rosto, né, pelos cabelos brancos, quer dizer que tem conhecimento de tudo. Aí o senhor está falando sobre e que eu queria até que o senhor continuasse depois a falar sobre o Espírito Santo. Mas tem uma passagem na Bíblia, que eu queria que o senhor esclarecesse, que quando fala sobre a blasfêmia, né? Tal importância que tem o Espírito Santo, que não pode blasfemar contra o Espírito. Se fosse contra o Filho, teria perdão, mas contra o Espírito, não. Se o senhor pudesse entrar nesse detalhe, eu agora agradeceria.
Eu gosto de Elizabeth, que ela parece o zagueiro da Croácia, né? Ela só entra com o pé na canela, né? Amém, não. Não, não é essa pessoa, não. Só São entra com o duas que carrinho aparecem. alto. Não, não. Eu vou abrir aqui o texto. Não, não tem, não tem. Eu vou abrir aqui. Essa é uma pergunta muito boa. Assim, muitos irmãos têm muita dificuldade com esse texto, né? E aí, a gente vai ver aqui. Olha, eu já estou fazendo spoiler já da próxima season, né? Da Escola de Discípulo. A temporada 2 da Escola de Discípulo. A gente vai falar sobre interpretação bíblica, sobre a importância da gente saber fazer a exegese do texto. Eu vou ensinar de maneira muito simples, né, a vocês, se é que vocês não conhecem ainda, obviamente, tem irmãos que têm muito conhecimento, né, mas que irmãos que ainda não tiveram contato com esse tipo de conteúdo, ensinar vocês como fazer essa exegese do texto, como é que a gente trabalha, né, de maneira a entender realmente, né? A Bíblia tem passagens difíceis, né? Mas a Bíblia ela é interpretada pela própria Bíblia, então você tem como construir esse entendimento a partir da própria Bíblia. Então esse texto é de Mateus 12, né? Eu vou ler aqui para vocês. Ó, ele diz assim, Mateus 12, 31, 32, se vocês querem. Por esse motivo, ele todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de por vir. E aí eu queria que vocês abrissem. Vocês abriram? Vocês abriram em Mateus 12, 31? Vocês chegaram a abrir? Não, estão aí? Sim. E aí a gente vai para um texto. Guarda esse texto aí, deixa eu até pegar aqui, eu vou deixar ele aberto. E a gente vai. Espera aí que eu acabei fazendo besteira aqui. E a gente vai pegar esse texto e abra sua Bíblia em João 16, 7 a 11. João 16, 7 a 11. Amém? Amém. João 16, aqui no João 6. Tá? Se alguém achou, pode ler, por favor. João 16, 7 a 11. Eu achei, pastor. Vou ler. Uhum. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém. Então, eu vou te responder, tá? Eu só quero construir o raciocínio. Então, por esse texto de João, qual é o ministério do Espírito Santo? Qual é o papel dele no plano da salvação? Tá bem claro aí, João. Convencer, né? Ele faz o convencimento, né? Quando ele vier, versículo 8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, o pecado é não crer em Cristo, certo? Da justiça, é porque eu vou para o Pai e vocês me verão mais. Então, Jesus foi justificado. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, o papel dele é essa estrutura. E aí eu queria, pega esse texto, e aí eu vou pegar o termo blasfêmia, tá? A palavra é expressão ou a afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência. É enunciada a palavra de insulta à divindade, à religião, o que é considerado sagrado. Então, o que Jesus está falando em Mateus capítulo 12, versículo, no versículo 31 e 32, quanto a blasfêmia contra o Espírito Santo? O insulto, né? Essa blasfêmia, esse insulto contra o Espírito Santo, ele acontece de que forma? Se o ministério do Espírito Santo é convencer do pecado, é convencer da justiça e do juízo, ele que lembra que eu estava falando agora há pouco sobre Efésios capítulo 2, capítulo 1 e 2, que falando que ele que nos dá, nós estamos mortos no nosso pecado. É ele que nos dá essa vida para que nós tenhamos condições de ouvir
né? Ele que injeta esse poder, que traz o mesmo poder que ressuscitou Cristo, é que traz cada um de nós da morte do pecado para termos vida, para podermos ouvirmos e crermos em Cristo. Então, quando Jesus fala sobre essa blasfêmia, sobre esse insulto, qual é o insulto? É justamente aqueles que são tocados pelo Espírito, que o Espírito Santo toca para convencimento, abre a respeito, o entendimento a respeito do Evangelho, e a pessoa rejeita. Faz do Espírito Santo, aqui no sentido de blasfemar como preferir, chamá-lo de mentiroso. Se o ministério dele é convencer de que Jesus, ele é o Filho de Deus, e que somente através dele temos salvação, e de que o homem sem Deus, sem Jesus, ele está perdido, e esse é efetivamente o ministério do Espírito Santo, hoje na Terra, através da igreja, é a manifestação desse ministério para convencimento no homem da necessidade do perdão de Cristo, da necessidade de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Quando você ouve, né, é mais ou menos assim, Elizabeth, vamos dizer que você me conte algo, né? Você fala assim, olha, pastor, eu vim agora da igreja e eu vi um irmão lá esperando na porta da igreja, qualquer situação. E eu falo assim, não, você não está falando a verdade. Você está mentindo para mim. Não sei se eu acredito em você. Eu estou te insultando, né? Intrinsecamente, eu estou dizendo assim, olha, você está mentindo para mim. Sua palavra não é digna de confiança. Você concorda comigo? Eu não creio dessa forma que você está me falando. Eu não acredito em você. Quando eu digo que não acredito na pessoa, que essa pessoa não tem nenhum tipo de credibilidade, né? É uma blasfêmia, é um insulto no sentido do seguinte, é uma consideração, só que a blasfêmia ela ocorre quando nós insultamos algo que é divino, nesse caso o próprio Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui em Mateus quanto o Filho do Homem, quer dizer que o Filho do Homem veio para ser massacrado nesse aspecto, né? Ele veio para ser insultado, xingado, humilhado, apedrejado, torturado, espancado, sofrer no nosso lugar. Mas ele fala, olha, quando o Filho do Homem vai ser perdoado. Mas o que ele falar contra o Espírito, ele não vai ser perdoado nem agora e nem na era que dá por vir. Quer dizer, qualquer um que disser claramente, né, ou que rejeitar o chamado do Espírito Santo para convencimento de que do seu estado caído, né, do estado deteriorado do homem pecador, e rejeitar esse chamado, e rejeitar a salvação que Deus nos apresenta, ele não vai ser perdoado, e não vai ser mesmo, porque vamos dizer assim, o aceitar, o entender o ministério do Espírito Santo, de anunciar o evangelho, convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Quando você aceita, você confia que aquilo que o Espírito Santo está te dizendo é a verdade. E aí você vai ser justificado, vai ser imputado para você como justiça, porque é fé. Qual é a definição de fé? Eu falei isso na igreja também domingo. É confiança em Deus e sua palavra. Quando Deus fala algo com você, ou quando a palavra de Deus fala algo com você, quando você confia, você tem fé. É confiar em Deus e sua palavra e ter fé. Então, quando o Espírito Santo manifesta isso no seu coração, quando você é pecador, você confia que você precisa da salvação em Cristo Jesus, tudo bem. Você vai ser salvo, você vai confessar Cristo, será salvo. Mas quando alguém é ministrado pelo Espírito e não aceita a Cristo, né, rejeita essa salvação, é um insulto, porque se o Espírito Santo diz a verdade, e ele é o próprio Deus, e ele está falando a verdade, e você não aceita, é simplesmente porque ou você não reconhece ele como Deus, ou porque você não acredita naquilo que ele te diz é a verdade. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não sei se foi muito claro, assim, acho que foi, mas é nesse aspecto, tá, Elizabeth? Não sei se consegui esclarecer a sua dúvida. Nossa, pastor, sou muito grata. Olha, o senhor falou do chute na canela, o senhor fez um golaço. Pena que não foi contra a Croácia, né? Senão a gente estava amanhã vendo Brasil e Argentina. Mas vocês entenderam? Assim, por isso que é importante nós conhecermos, né? Eu vou terminar na semana que vem a Trindade, vou ler a apostila direitinho com vocês, mas eu achei importante a gente conversar sobre as aplicações práticas daquilo que a gente está entendendo aqui, aprendendo durante as aulas, né? Então, tudo que a gente está resumindo, né? Tudo que a gente está resumindo ao longo desse todo esse tempo, a revelação geral de Deus, lembra? Natureza testemunha a respeito de Deus, né? E aí vem a revelação específica, que é a palavra de Deus. Tudo isso faz parte de um grande plano, né?
vocês nunca. Meus irmãos, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: se vocês tiverem isso muito claro no coração de vocês, tá? Não que talvez seja fácil, mas não de vocês terem claro, mas que seja fácil vocês permanecerem assim. Mas é muito difícil que você se esmoreça, que você se desvie, né? Nesse aspecto daquilo que Deus tem para você, porque quando você tem o entendimento, né? Dessa verdade, né, do amor de Deus, da manifestação, do plano de Deus para sua vida, que Deus tem realmente um propósito para você, de tudo aquilo que Deus tem feito, né, ao longo de toda a eternidade. Quando você sai de um cristianismo, que eu estou tendo aí, achei as palavras, quando você sai de um cristianismo que só vive de culto em culto, no sentido de bênção em bênção, glória em glória, vitória em vitória nesse aspecto, quando você sai da visão micro, né, daquele culto, eu vou no culto lá receber a minha vitória eu consegui alguma coisa. Tudo bem, é claro que a gente quer, Deus conhece a Bíblia e fala que Deus é um Deus abençoador. Eu tenho necessidades, eu preciso que Deus opere algo muito importante para mim agora até o final do ano. Preciso mesmo, né? E estou confiando que Deus vai fazer, né? Tem passado aí bastante. É, é, é. Então, a pessoa que blasfemar, a pergunta da Priscila, a pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, Priscila, não tem salvação. Mas o que eu estou tentando definir não é se tem ou não a salvação quando blasfemamos, mas o que é essa blasfêmia? A blasfêmia é a própria rejeição daquilo que o Espírito testemunha. Lembra que Jesus falou: olha, eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai testemunhar de mim. Ele vai testemunhar a respeito de tudo que eu fiz. Ele vai glorificar o Filho, assim como o Filho glorifica o Pai. Então, a questão é, sendo direto, não existe salvação para quem blasfema contra o Espírito Santo. Mas a questão, a dúvida nunca é sobre sobre a salvação. A dúvida é sobre o que é essa blasfêmia. E é quando você... Eu vou pegar um texto mais claro. Abre, por favor, em 1 João. 1 João. Vamos ler 1 João? Deixa eu pegar aqui o texto, acho que é 1:10, mas 1 João, capítulo 1. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui, que eu estou com a Bíblia aberta. Vou pegar aqui 1 João 1:10. Primeira carta, tá? Não é o Evangelho. Primeira carta de João, para ficar bem claro em definitivo. 1 João 1:10. Se alguém achou, eu gosto que quando vocês leem, tá? Vamos ler do versículo 5 até o 10. 1 João 1, 5 a 10, por favor. Quem achou? Eu achei. Pode ler, por favor, Índia. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz... Não, calma aí, vou voltar. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É justamente esse texto de João, ele é muito claro sobre isso. Né? No ponto de vista da blasfêmia, ele está falando, olha, se você tem Cristo no seu coração, se você tem Deus no seu coração, Deus ele é luz, ele não anda nas trevas. Se você tem Deus no seu coração, você também não anda nas trevas, você anda na luz. E se você anda na luz, anda na presença dele, se você anda diante do Senhor, você tem comunhão com os seus irmãos e o sangue de Jesus ele é sobre a sua vida. Então Deus ele é fiel para purificar, né, para perdoar os seus pecados e purificar de toda iniquidade. Agora, se você diz que não tem pecado, você
faz de Deus mentiroso, você quer fazer de Deus mentiroso. E a palavra dele já não está mais em você. Então, a blasfêmia é justamente essa. Porque quando nós somos aqui cristãos, convertidos, a sensação que eu tenho, eu me converti em 99, tem 23 anos, né, que eu me converti. Fui dia 1º de agosto desse ano, 23 anos que eu me converti. Nos 23 anos, a sensação clara que eu tenho, de todas as certezas que eu tenho na minha vida, é que eu sou pecador. E que eu não sou merecedor de nada do que Deus fez por mim até hoje. Que a graça dele me alcançou e é pela graça que eu estou aqui. Que não foi obra minha, não foi esforço, não foi nada. Tudo que eu fiz até hoje, na verdade, foi movido pelo meu sentimento de amor e gratidão por um Deus que me amou primeiro. Eu reconheço o meu estado pecaminoso todos os dias. Então, quando ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, é justamente o que João fala, é você fazer de Deus mentiroso. Porque se o Espírito Santo de Deus, ele diz claramente para você que você é pecador, não é isso? A mensagem do Evangelho é essa. Olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Eu, Antônio, Yasmin, Luciana, André, Jorge, todos nós pecamos, todos. E carecem da glória de Deus. Precisamos. Essa é a mensagem. E só quem é capaz de nos convencer disso é o Espírito Santo. É ele quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. E quando você tem essa percepção e você diz, não, mas eu não preciso disso, porque eu não tenho pecado. Você faz de Deus mentiroso, você faz do Espírito Santo de Deus mentiroso. E Deus não está em você. E por isso essa blasfêmia. Como você rejeita a salvação, que você disse, não, Deus está mentindo para mim, eu não sou pecador, não preciso de Jesus. Não preciso de salvação em Cristo. Jesus não é o salvador da humanidade. Eu estou rejeitando, eu estou falando assim, olha, o Espírito Santo está mentindo para mim. Eu não acredito nisso que eu estou ouvindo. E você faz de Deus mentiroso, você está blasfemando contra Deus. E nesse aspecto, não vai ter salvação. Porque você rejeitou já, entende? Eu não sei se está claro, deu para entender agora, de maneira clara, o que eu estou colocando aqui? Eu entendi. Foi? Alguma coisa digita aí, por favor, Priscila, se você entendeu, tá bom? Então, é nesse sentido, né? Então, porque lembra que eu falei aqui que a gente vai sempre olhar, eu já vou terminar, tá, irmãos? 9h10. Eu já vou sempre olhar, eu estava fazendo ali o desenho, sempre eu vou voltar nesse desenho. Isso aqui vocês precisam gravar pro resto da vida de vocês. Porque isso é o plano macro, eternidade passada. Sempre fala sobre isso aqui, ó. Passada. Eternidade, futuro. Se tem dúvida sobre isso, volta lá na aula de número 1 e 2 do seminário. Está gravado no YouTube. Então, esse aqui é o tempo de Deus. Deus. Certo? A Trindade. Pai, Filho e Espírito. Certo? Está aqui. Esse é o tempo de Deus. E esse tempo... Peraí, que eu já vou ler. Preciso só terminar a explicação que eu já vou ler. E esse tempo é o que chamam de Kairos. Você já ouviu aí, se você é missionário há bastante tempo, mexe com missões, tem a missão Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, né? Eu vou até pegar algo aqui legal aqui para o final da aula. Eu peço mais 8 minutos e a gente termina. E o que você tem que entender aqui? Eu vou... Opa. Vou pegar aqui. Se a gente aproximar bem, vamos dizer que nessa eternidade aqui, ó. Vou botar bem aqui. Aqui, por exemplo, Deus criou o homem. Diferente. Deus criou o homem aqui, ó. Certo? Nesse tempo dele. E aqui, vamos supor, tá, que houve a queda do homem. Quando é essa queda, o homem caiu, certo? Queda do homem. Adão e Eva pecaram. Certo? A partir desse momento, foi estabelecido uma linha de tempo, certo? Em direção, vou botar aqui o inferno, o pecado, a morte eterna, o inferno. Esse é o ritmo da humanidade. A humanidade morreu. Ela está morta nos seus pecados, certo? E aqui, em algum momento, Deus vem,
através do Filho e estabelece aqui o novo e vivo caminho através de Jesus. Vou sempre falar isso aqui várias vezes, até a gente ter isso bem claro. Estou fazendo bem curtinho aqui por um motivo. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se você, olha isso diante do todo. Se você entender que aqui a eternidade ela continua para cá e para cá, por exemplo, é o tempo mínimo. Por isso que você vai ver o apóstolo Paulo falando, olha, a leve e momentânea tribulação que nós vivemos hoje, ela nem sombra da glória futura. Ela não passa nem perto dessa glória que nós vamos viver. Ela não passa nem perto disso. Então, o que está acontecendo aqui, esse período aqui, tá? Esse período aqui, né? Daqui mais ou menos, é o período bíblico. A Bíblia está falando sobre esse período aqui. E apontando, obviamente, para a eternidade com Deus. Então está relatando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai relatar antes de Jesus aqui, né, nessa linha. E o Novo Testamento vai relatar justamente depois de Jesus nessa linha. Né, 70 anos ali depois de Jesus. Mas a gente falando sobre esse espaço de tempo. Então, o que eu quero falar sobre isso? O Espírito Santo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham hoje para, justamente, ainda continuam trabalhando, é um Deus que não descansa, né? A Bíblia fala que nosso Deus não dorme, ele não cochila, nem dormita, né? Nem dá pequena pestanejada, o guarda de Sião não dorme. É para que nós sejamos retomados, né? E vivamos eternamente com Deus. Ele está cuidando dos seus nesse processo. Ele tem trabalhado desde a queda do homem até os dias de hoje para que nós fôssemos novamente, né, unidos a ele. Por quê? Porque ele precisa? Não. Porque ele... Lembra das aulas sobre isso, os atributos de Deus? Porque Deus precisa? Não. Porque Deus necessita? Não. Deus é suficiente, ele não precisa de mim, de você, para absolutamente nada. É porque simplesmente João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo tenha a vida eterna. Então, esse é o ministério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que ele está falando. Ele desejou no coração dele ter a mim e a você para a eternidade. Não se esqueça nunca disso. Tudo que acontece, vou colocar aqui mais ou menos. Nossa, eu sempre... Eu vou colocar aqui mais ou menos. Vou colocar um zoom aqui bem grande aqui para a gente ver. Olha esse tempo todo que eu estou falando aqui, a sua vida está aqui, ó. A sua e a minha vida é um pontinho aqui, ó. Nessa história toda. Isso tudo aqui é o período texto na minha vida, é esse pontinho. O que o diabo quer, meu irmão, não é te desanimar. Se você está desanimado hoje, estou falando tanto disso que acho que o Espírito Santo está movendo para isso. Se você está desanimado hoje, se hoje foi um dia difícil para você, as coisas são difíceis, você está com dificuldade financeira no seu casamento, você está com dificuldade na sua vida pessoal, não esmoreça. Não esmoreça. A luta sempre nunca foi para que você fosse impedido de alcançar aquilo que Deus tem para você. Deus vai te dar. Deus está no controle, ele vai te abençoar, ele vai abrir as portas. Eu vivo assim. Eu creio que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Que ele fecha, ninguém abre. Então, se tem alguma coisa que acontece na minha vida, eu creio que Deus abriu. E se não acontecer, eu creio que Deus não abriu. E a gente tem que seguir com essa confiança. Deus vai te dar, Deus vai te entregar. Deus não te chamou para morrer no deserto. Deus não te tirou do Egito para você morrer no deserto. Deus te chamou para te entregar aquilo que ele tem como promessa. Ele vai te levar para a terra prometida. Acalma o seu coração. Mas entenda que tudo que acontece na sua vida para tentar te parar, para tentar te desanimar, não é para que você deixe de receber essa ou aquela bênção, essa ou aquela graça, mas é para que ganhe uma guerra muito maior, que é te levar para o inferno. O diabo, ele quer a sua alma. Ele quer destruir a sua alma. Ele não está interessado nas coisas ao redor. As coisas ao redor é só para perturbar. Mas a questão é, ele quer destruir a sua alma. Tenha fé. Fique tranquilo. Deus vai fazer a obra. Deus vai mover a seu favor. E se não aconteceu agora, vai acontecer no momento que ele achar que deve acontecer. É difícil, é complicado. Eu vivo agoniado aqui dia e noite. Preciso que Deus haja a meu favor até o final do ano. Uma série de coisas. Mas
Nós temos que crer que o Senhor ele está na frente, ele está no compromisso de todas as coisas. Ele está na frente de todas as coisas. Então, você tem que ter essa percepção de maneira muito clara na sua vida, de que Deus ele cuida de você. De que Deus ele tá nesses termos, né? Cuidando de todas as coisas na sua vida. E por isso é o papel do Espírito Santo. Por isso é a questão, né? Da sua vida com Deus ser tão importante, do seu relacionamento, para você entender a quem você serve, entender como você caminha, em nome de Jesus. Exatamente, Sil. Não leva. A Priscila perguntou, mas em caso do ímpio que está no tempo da ignorância, Deus não leva em consideração, né? Não leva, porque está morto. Lembra? Lê Efésios 1 e 2, está morto. O ímpio, né? Aquele que está sem Jesus, ele tá morto. Ele está nesse processo. Quando Deus chama ele, que abre o evangelho, aí sim, esse é a blasfêmia. Né? É justamente isso. Você era ímpio, eu era ímpio, Deus nos chamou. Nós ouvimos e aceitamos a Cristo. Amém. Vivemos com Cristo, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso não quer dizer que nós não vamos ter pecado, que nós não vamos ter problema, não é isso. Estou dizendo, nós reconhecemos o senhorio de Cristo, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Quando alguém recebe esse mesmo chamado, é convencido nesse aspecto de que Jesus, que é pecador, que precisa de Jesus e rejeita isso, é sobre isso que está falando a respeito da blasfêmia em si. E eu só queria fazer uma última. Abre, por favor, Yasmin, eu vou te pedir. Abre num texto, só para vocês terem uma ideia de como a nossa vida é curta. Abre num texto em 2 Pedro 3,8, por favor. 2 Pedro 3,8. Abri, pastor. Abriu? Lê, por favor. Uhum. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Amém? Amém. Eu vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Uma planilha. Eu sou contador, né, de formação. Então, contador gosta de planilha, né? Então, vocês vão ver agora algo que eu quero compartilhar com vocês. Então, tá aqui, ó. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Se você levar em consideração, e a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui simples, tá? Se você levar em consideração uma regra de 3 dias, então, um dia para Deus, então, em anos humanos, um dia do Senhor são 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. Então, se um dia humano, né? Se um dia de Deus de 24 horas, né? O que eu estou tentando dizer assim, se um dia de 24 horas de Deus, entre aspas, um dia de Deus tem 1000 anos em relação ao tempo humano, né? Eu queria fazer um exercício com você da seguinte forma. Eu aproveito que a Yasmin está com o microfone aberto, você está lendo para mim. Yasmin, na sua melhor expectativa, nos seus melhores sonhos, você vive até quantos anos? Até uns 89, 90, espero, né? 95, tá bom para você? 95 tá bom. Tá bom. Então, eu vou colocar aqui 95 anos. Se você viver 95 anos, você vai ter vivido na presença do Senhor. Se um dia para Deus é como 1000 anos, você vai ter existido na presença do Senhor durante 2 horas. Meu Deus. Misericórdia. Toda a sua existência, toda a minha existência diante do Senhor é algumas horas. São algumas horas. Meu Deus. É muito pouco, pastor. Então, o que você tem que ter em mente é que são essas poucas horas, nessa linha aqui do tempo, nessa flechinha de tempo, que são mais importantes, porque elas vão impactar a sua vida, a minha vida, para a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, a momentânea tribulação que nós vivemos, ela não é nem sombra da glória vindoura.
O que Deus está te prometendo é, falando, Yasmin, Sil, Tatiana, Lúcio, prestem atenção. Suportem 2 horas. Decidam-se por mim nessas 2 horas. E eu tenho para vocês uma eternidade ao meu lado. Vocês vão sofrer, talvez, por 2 horas. Você vai chorar por 2 horas. Por uma vida. Mas se você confiar em mim, se você confiar nas minhas promessas, essas 2 horas vão valer para você uma eternidade na minha presença. Essas 2 horas vão valer para você aquilo que eu disse para vocês, o que seria lá em Apocalipse, capítulo 22, que nós já lemos aqui. Toda lágrima vai ser enxugada. Toda tristeza vai ser tirada. O próprio Deus vai ser o sol do nosso dia, não vai precisar nem de sol. Nós viveremos eternamente no lugar que Ele nos preparou. Então, meu irmão, a luta nunca foi sobre a nossa próxima semana, nosso próximo mês. Óbvio que isso angustia, que isso rouba a sua paz. Mas confie no Senhor. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que são muito difíceis. Não posso nem falar que eu me emociono. Você fala assim, pastor, mas o senhor tem tanto conhecimento, tanta fé. Aí você fala assim, tem coisas na sua vida que você não entende? Tem. Tem 3 meses que eu perdi meu filho. Depois de um dia dos pais. Você vai falar assim, pastor, você entende? Não entendo. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, eu não entendo, mas eu confio. Confio. Que Deus, ele é soberano. Que Deus, ele me amou.